Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, aqui para mais um quadro Histórias de Deus na vida de pessoas. E hoje nós temos a alegria de conversar um pouquinho com o diácono Silvio, Silvio Buzo, como é conhecido aqui na cidade de Porto Feliz. E a gente vai conversar um pouquinho, ver umas experiências vivenciadas, partilhar um pouquinho da vida do diácono e da vida deste irmão querido aqui na cidade de Porto Feliz. Diácono Silvio, bom dia. Bom dia. Que bom tê-lo aqui conosco nesse quadro, para a gente poder partilhar um pouquinho. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia e eu estava pensando cá com os meus botões. Como vivenciar a espiritualidade em tempo de pandemia? Pergunto isso e faço uma pequena introdução. Porque nós estamos na igreja vivendo uma espécie de distanciamento, né? Estamos rezando missa, na sua maioria, sem povo, né? Ou se com presença de povo de forma limitada, né? E a nossa fé cristã, ela é uma fé exclusivamente alimentada pelos sacramentos. Então, como deixamos de celebrar os sacramentos nesse tempo? Como alimentar a espiritualidade? Pergunta bem caprichosa, né? Mas é importante. Primeiro, a gente tem que reorganizar muitas coisas que não estavam dentro do direcionamento de uma vida cristã. Era muito a chamada afetividade. Você estava muito próximo. E é próprio do povo brasileiro essa vivência de cumprimentar, de abraçar, de beijar, né? Eu diria, o ósculo santo é tão importante você está dentro desse circuito da amizade, né? Da confraternização. Agora, como viver esses tempos? Eu penso que, mesmo que seja distante do toque físico, dos abraços, dos cumprimentos, mas o coração deve ser mais aquecido ainda. Como que você aquece o coração? Às vezes você é quase que obrigado a viver num certo distanciamento, até da família. Quando os filhos moram longe, quando vai visitar, tem que ter todo um cuidado para saber como que andam as coisas, qual o momento dessa chamada pandemia que estamos vivendo. Mas isso não tira, não subtrai o contato, talvez tenha ser maior agora. Contato virtual, às vezes pelo telefone, contato pelas palavras, que isso, pelo contrário, deve ser até mais volumosa, palavras de carinho, de afetividade, de ternura, de amor, de proximidade. Então é importante, eu diria, dentro da comunidade, telefona para os seus colegas muitas vezes, dos movimentos, das pastorais, pergunta como que está a sua família, às vezes um sinal de você que está preocupado com alguém ou que quer conhecer um pouquinho como aquela pessoa está, eu diria até suportando esse momento um pouquinho diferenciado, né, que nós estamos vivendo, e provavelmente nós vamos ter ainda que compartilhar esse tempo por mais algum tempo maior ainda, né? Mas é importante, Padre, jamais esquecer a força da oração. A oração é o combustível. É aquilo que, se você fazia talvez um pouco na correria do dia a dia, hoje você pode pausar melhor, distribuir melhor. E isso aí é o que sustenta a vida familiar, a vida comunitária, a vida eu diria, de comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Então, primeira coisa, eu diria, uma presença maior de oração. Segundo momento, como você compartilhava muitas essas orações com colegas em reuniões, em assembleias de Santa Missa, hoje você deve fazer esse tipo de oração ou dividir ela com aqueles que estão mais próximos de você. Normalmente tem alguém ao teu lado, normalmente. Ou a sua esposa, ou seus filhos quando ainda estão na sua casa.
é uma forma de você incentivar o convívio teu a ter uma presença maior de oração. Eu tenho feito como igreja, desde o início, é uma outra etapa de pergunta, mas voltada à oração. Essa convivência com a minha esposa, todo santo dia, a oração da manhã nós fazemos juntos, passo a passo. E chegou um ponto nessa pandemia, fazíamos um pouco antes, mas às vezes a correria do dia a dia nem sempre mantinha unido esse momento. Hoje não. Todos os santos dias, de manhã, começa no invitatório, a laudes da manhã, as orações, e é uma forma de você também nas preces comunitárias ali, você intensificar a oração pelos movimentos, pela igreja, pela arquidiocese, pelas pessoas que está hoje contaminada. E a gente até aprendeu a tratar essa pandemia não como o fim do mundo, muito pelo contrário, começo de um novo tempo. Começo de um novo tempo. Onde você vai amadurecer muitas coisas. Eu digo, é estranho você usar esse termo, né? Amadurecer o pensamento, né? Mas aí você vê as coisas que verdadeiramente permanecem. Há coisas que são transitórias na vida, né? Momento, mas tem coisa que permanece. A obrigação nossa de cristão, de rezar um pelo outro, é essencial para você viver bem o cristianismo. Eu diria, isso aí está na base do cristianismo, está nas origens. Como surgiu as primeiras comunidades cristãs, é justamente pela necessidade de você partilhar não só a parte, os bens em si, mas partilhar o amor ainda mais. Hoje você sabe que tem muita gente sofrendo, mas aonde que está a forma de você chegar até essas pessoas? Na oração, em um telefonema, em um gesto concreto de solidariedade. Então, como viver esse momento é abrir mais espaço do seu interior para que as pessoas ao seu lado sintam esse calor humano, mesmo distante dos olhos, mas muito próximo do coração. Muito bem. Eu acho bonito o que o senhor disse, fazendo referência à liturgia das horas, porque além, né, da vida cristã, como o senhor disse, que é o principal e, digamos assim, a linha condutora, né, de toda a vida do cristão deve ser justamente pela oração. Mas, além disso, o diácono, né, como diácono, tem um outro aspecto da espiritualidade, né, que é justamente a vocação diaconal. Nós celebramos, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, no dia 10 de agosto, nós celebramos o dia de São Lourenço. Lourenço é diácono lá do início da igreja e é o patrono dos diáconos permanentes. Qual que é a importância, né, para os diáconos, né? De maneira geral, a celebração da festa de São Lourenço, pegando um pouquinho esse viés da espiritualidade testemunhal, né, do próprio martírio, né, de São Lourenço, como que para os diáconos, né, essa compreensão desse testemunho dado dessa maneira, com as últimas consequências, qual a importância disso para a vida diaconal? Muito bem. São Lourenço, século III, ano 258, Papa Sisto II, né? Foi um momento onde a igreja tinha muitas perseguições. Os 3, 4 primeiros séculos da igreja havia um martírio tamanho, o próprio Papa, como o diácono, e ele foi ali no seu tempo martirizado porque havia muita perseguição à igreja. Se tinha como em mente que a igreja tinha suas riquezas e a partilha não era tamanha. Mas aí até o testemunho de São Lourenço foi apresentar aquilo que são as riquezas da igreja, ou seja, os pobres, né? Uma coisa, eu diria, um testemunho ímpar, né, de um diácono da igreja, do qual hoje é o nosso patrono. Também se lembra Santo Estevão, o primeiro mártir da igreja também apostólica ali, né? Nos tempos apostólicos. Mas o importante, o que ele nos traz para nós como exemplo? Aquilo que deve moldar a diaconia. A diaconia, a primeira coisa, é o serviço.
Eu me lembro a minha frase da ordenação, Lucas 2:27. Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Né? Texto de São Lucas ali, uma riqueza. Então, o serviço, independente de você estar fisicamente, ele permanece. A preocupação com as obras assistenciais, por sinal, isso é eu diria, é um dos pilares da diaconia. Primeiro, estar sempre a serviço. Como Cristo foi aquele que, na última ceia, cingiu, né? E lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos, ele deixou-nos esse exemplo para que nós moldássemos esse exemplo e tivéssemos isso aí como referencial. Primeira coisa, serviço. Paralelo ao serviço, a palavra. A palavra é algo que deve ser, eu diria, a companheira inseparável dos nossos dias. Eu gosto muito da palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. E acho que mesmo que você a ame, nunca vai ser suficiente, porque aqui está contido uma das riquezas maiores, a tradição, o magistério e a palavra de Deus. Eu gosto muito de profetas, Jeremias 15:16, vossas palavras constituem minha alegria, as delícias do meu coração. Isaías 55, a palavra de Deus é como a chuva que cai, não volta mais para o alto sem ter regado a terra, sem ter produzido as sementes, se essas sementes não terem germinado e produzido os seus frutos, né? Salmo 118, a palavra de Deus é como um facho de luz, ilumina os meus passos, é luz no meu caminho. E vai longe, né? Palavra de Deus. Mas a primeira, eu lembro a palavra de Deus. Segunda é você viver essa comunhão. Comunhão é muito importante. Comunhão e participação. Eu tenho como cristão, como diácono da igreja, rezar pelos meus irmãos. Todos os dias. Rezar pela nossa arquidiocese, rezar pelo clero, rezar pela hierarquia, desde os diaconatos, né? O primeiro grau hierárquico, no início, eu coloco como o primeiro passo nosso na ordenação, né? Depois vem os demais graus. Mas é importante vida de oração, vida de comunhão com a palavra e comunhão com os irmãos. Podia falar, mas como que é comunhão com os irmãos, como estamos vivendo num tempo diferente? Mas quando você reza pelas pessoas com carinho, com zelo, com amor, você pede para Deus, uma coisa muito importante que a gente aprende nesse tempo difícil, é que você reza para que no tempo de Deus, é muito importante usar essa expressão, no tempo de Deus essa pandemia seja exterminada, ela seja libertada desse mal que está aqui no Brasil, mais de 110 mil pessoas já. Mas se essa pandemia, ou seja, essa contaminação vinha até nós, que pela graça de Deus possamos nos libertar dela. Então você não usa esse momento como sofrimento, mas como tempo de purificação. É um tempo que a gente precisa rever um pouquinho até onde nós não estamos um pouco operários, um pouco profissionais dos nossos trabalhos, sabe? E de repente você olha, gente, meu coração precisa ser tocado mais pela graça de Deus. Agora com o retorno, talvez você comungou tantas vezes o corpo e o sangue de Cristo, mas talvez agora dizer, essa comunhão é uma comunhão muito mais para a vida eterna. Não para a vida presente, ela te alimenta a vida espiritual. Mas você sabe que aqui todo esse trajeto nosso nesse mundo é temporário. A graça maior é o encontro com Deus. Mas esse encontro, esse céu, nova terra, você tem que fazer aqui no tempo presente. Então ele ajuda a você trabalhar com a palavra, trabalhar com a oração e jamais esquecer a caridade, que é a alma de todo o apostolado cristão. Amém. Interessante a tríade que o diácono colocou, né? Oração, caridade e palavra. É justamente os três aspectos que normalmente o bispo fala na homilia quando um diácono é ordenado. E aproveitando, né, esse ensejo, o senhor foi... como que aconteceu isso na vida do senhor? O senhor é diácono permanente. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, né, para as pessoas que estão nos acompanhando,
o que é o diácono permanente e como que o diaconato faz parte hoje da sua vida? Uma mudança radical, né? Eu tinha ainda bastante jovem, fiz algumas experiência de oração, tempo do padre Haroldo Ren, né? Vila Brandina, estive lá, junto com a minha esposa, de casal jovem, namorando ainda. Fiz a experiência ali, foi um despertar, né? Depois disso aí tive a oportunidade, fui convidado a fazer o cursilho de cristandade aqui na Arquidiocese de Sorocaba. Fiz o cursilho, a minha esposa estava grávida da minha primeira filha, era bastante jovem ainda. Fiz o cursilho e o cursilho é uma preparação de lideranças dentro da igreja, né? Movidos a esses movimentos, eu me recordo que eu cheguei para o nosso pároco, né, o sacerdote, na época, ainda o cônego Humberto Guise, ainda a fase do cônego Humberto Guise, depois em 85 era o padre João, que estava meio ainda intermediando um pouco lá. Eu disse o seguinte: padre, eu sinto a necessidade, isso foi mais ou menos essa expressão, de trabalhar para a igreja, eu tenho sede de trabalhar para a igreja, mas jamais com diaconato, nem conhecia direito de diaconato, mas eu quero trabalhar nos movimentos. E ali já surgiu, logo em seguida, nós tínhamos o movimento Vicentinos aqui na cidade, só que ele estava esquecido há muitos anos, é como se tivesse adormecido um tempo. Aí, juntamente com um grupo de pessoas aqui da cidade, pessoas idôneas, né, formamos um grupo e começamos 20 de janeiro de 85. Uma ata ali constituiu a reabertura da Sociedade de São Vicente de Paulo, totalmente esquecida. Começou o movimento e eu me lembro que numa das visitas que eu fiz a uma família muito pobre. Essa família, a gente trabalhava naquela ocasião na cidade toda, nós não tínhamos divisões de paróquias, né? Toda a cidade era ligada à única paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. E eu me lembro que quando eu voltei dessa visita, eu tenho essa sensação até hoje, viajando com um fusquinha que eu tinha, eu sentia como eu estava levitando. Interessante, por ver uma família tão pobre e de eu ter sentido que ali era o canal da graça de Deus, fazer alguma coisa. Depois tive uma outra experiência de visitar uma família de um senhor, por questão pessoal, a gente não cita o nome, a família ainda, o senhor tinha câncer, né? Acompanhei ele um pouquinho antes da morte dele, ele pediu para mim ser padrinho do filho dele, que tinha recém-nascido. Ia de lá para cá que eu sou padrinho, não passei um ano sem visitar esse afilhado meu. Ele morreu de câncer, pouco tempo depois, morava... O pai do seu afilhado. O pai desse afilhado meu. A mãe ainda é viva. Ela falava para mim: Silvio, você todo ano vem, nunca esquece. E ele sempre, quando moço, grande hoje, ele fala: bênção, padrinho. Né? Eu acho, são coisinhas que marcam, né? Então, eu lembro dessa passagem dos Vicentinos. Paralelo a isso aí, trabalhamos com a reativação do asilo, porque o asilo estava em outras mãos, né, não católicas. A gente uniu um grupo de pessoas e, a partir dali, retomamos um pouco a direção da Igreja Católica no asilo, que ela é origem católica, né? Toda o início de todas as atividades, o berço católico. Paralelo a isso aí, o cursilho, fui chamado a ser ministro extraordinário da Eucaristia. E eu era bastante caxias, né? Caxias, que eu digo, vivia mais na igreja, né? E depois eu tive que dosar um pouquinho, porque a família jamais pode ser esquecida nessa hora, né? Aí vem um convite para o diaconato. Jamais tinha imagem do diaconato. Ali eu era o servidor. O pensamento era estar dos Vicentinos, era estar no cursilho de cristandade. Trabalhei no cursilho depois também. Aí vai surgindo outras. Aí teve o convite para eu e o diácono Benedito, de saudosa memória, né? Fizemos 2 anos de preparação na escola São Francisco de Assis, de Florianópolis. Foi ministrado por padres da nossa arquidiocese, Monsenhor Teotônio, né? Padre Ademar, de Tapetininga, e alguns padres, Padre Isaac, aqui de Porto Feliz. Fomos convidados em 80, fizemos 89, 90 e 91, 2 anos de preparação.
Em 92, fomos ordenados com a graça de Deus. E foi uma experiência ali. Tive a oportunidade de visitar tantas comunidades. Eu acho que não conheço uma comunidade, não sei que ela seja nova desses últimos tempos, né? Mas comunidades rurais que a gente teve. E como nasceu esse convite? Eu penso o seguinte: o diaconato, a riqueza do diaconato, ele tem que vir pela necessidade da comunidade, da história da igreja. Não por um desejo meu, eu quero ser diácono. Não. Muitos querem ser diáconos, muitos querem ser sacerdotes, mas às vezes precisa amadurecer muito esse desejo e ver que tudo que você pode trabalhar como ministro ordenado é para a igreja que nasce de Deus, né, pela fé em Jesus Cristo e pela ação evangelizadora dos 12 apóstolos. Essa é uma definição de Puebla 79. Mas tem aquela definição que eu acho muito rica, que nasceu da patrística da igreja. A igreja nasce do lado aberto de Cristo, né? Onde jorra sangue e água. O sangue lembra a Eucaristia, a água lembra o nosso batismo. Mas ela deve ser fruto de uma necessidade. A época era cidade enorme, de comunidades, muitas comunidades que nem tem hoje. Capoava, Conceição, né? Eram comunidades que na época, com usina de açúcar aqui, era forte na ocasião, mas hoje não existe mais. E foi surgindo, houve um convite, aí teve toda eu diria, como você ser um dia confirmado, né, para a ordenação. Tem a consulta familiar da esposa, né? A esposa tem que redigir uma carta dizendo que ela aceita a permissão. Se a esposa disser que não, fechou o assunto. Não tem conversa, no diácono não vai ser. Isso é muito importante. Não vai ser escolhido, né? Como ele diz, né? É pedido, né, para a esposa. Para a esposa, porque ela tem que conhecer que a partir daquele momento ela condivide você, né, com a igreja. Você não deixa a sua vocação familiar, esposo, família, mas paralelo àquilo você também tem. É impressionante porque é a igreja que escolhe, né, como o senhor disse, a pessoa eu quero ser diácono, vou lá, se apresenta, se torna diácono. Não é assim. A igreja escolhe, né, a igreja aprova e recebe, né, a permissão, entre aspas, né, mas eu gostei da palavra que o diácono usou, da condivisão, né? Dividir, né, a responsabilidade, né, de pai, de família, de esposo, etc., com a igreja, né? Então, esse processo é um processo interessante, né, porque hoje a gente vê, né, o diácono já né, paramentado, com história transversal, etc., mas acho que poucas pessoas, né, sabem de todo esse passo, de todo esse processo, né, que é uma beleza, uma riqueza extraordinária na vida da igreja. Pois bem, o senhor ficou diácono, né, foi escolhido pela igreja, ficou diácono, e aí, né, começou a exercer o seu diaconato. O que mudou na vida do diácono, né, cristão, vem sempre em primeiro lugar, mas agora servindo a igreja no ministério diaconal? A beleza de tudo isso aí é que você, mesmo quando você inicia as suas atividades como escolha, como permissão, como, eu diria, um tempo, um laboratório, uma preparação. É assim como o namoro para uma vida conjugal. Nesse período aí, e mais no exercício, onde famílias são santificadas pelo seu ministério como diácono, você sente a presença muito maior de Deus, agindo não só no seu ser, na sua família e na sua comunidade. É uma riqueza que não dá para se medir ela naturalmente. Você percebe que muitos momentos da vida, falta 16 dias, 7 de setembro, é dia da minha ordenação, estou para chegar em 28 anos de ordenação. Eu sou a segunda dentre os diáconos, 43 diáconos da arquidiocese, o segundo mais velho de ordenação, não de idade. Eu fui ordenado com um ano
menos um ano do que a data canônica. A data canônica é 35 anos. Eu fui ordenado com 34 anos. Hoje, na nossa arquidiocese, somente o diácono José da Cruz, lá de Votorantim, que tem um ano mais, ele foi ordenado em dezembro do ano anterior, é mais velho que ele, completar 29 e eu 28 anos. Quer dizer, ganhamos experiência, graças a Deus. E toda essa caminhada, esses 28 anos, é a alegria de um dia ter encontrado Deus. Basta a alegria de um dia ter encontrado Deus. E a forma com que Deus age na minha vida é uma forma totalmente nova, rica. É a força, a sede de Deus é o Salmo 62. Minha alma tem sede por vós, Senhor. E deseja esse Deus, né? Um Deus ardente. A força do Espírito Santo é algo que toca muito o coração. E eu vou na linha mariana. Nossa Senhora é uma pérola viva na minha vida. Muito, muito. Tenho uma devoção por Nossa Senhora de uma riqueza tamanha. Gosto muito. Confio muito na intercessão de Nossa Senhora. São João, né, no livro de São João, o quarto livro, mais novo, né, das coisas, Nossa Senhora aparece 2 vezes, mas 2 vezes de uma riqueza tamanha. Capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia, e no momento, eu diria o momento de Jesus. Se na bodas de Caná da Galileia, Jesus fala, minha hora não chegou, o último momento que Maria aparece é no momento da cruz, é o momento da hora de Jesus. A hora de Jesus. Então, essas, né, Espírito Santo, é claro que você falando da Trindade Santa, você contempla o mistério da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas que Nossa Senhora é muito importante nas minhas orações diárias. Eu conto muito. Tive a oportunidade também nos meus estudos, depois eu fiz faculdade também de teologia, né? Fiz o Claretiano, 3 anos de teologia, e o meu TCC foi sobre Mariologia, contando um pouquinho todas as aparições de Nossa Senhora, sobre os 4 dogmas de Nossa Senhora. Então isso aí é que torna, eu diria, a mola precursora que faz com que, de fato, a vida consagrada... Nós temos um diácono mariólogo. Sim, mas eu sempre amei a Maria Nossa Senhora. Eu tive a oportunidade de falar muito sobre Maria, sabe? E se eu tivesse hoje que fazer eu diria uma tese, um mestrado, eu escolheria Nossa Senhora. Muito bom. Eu gosto muito. Eu sou apaixonado por Maria. Eu quero ler, se eu tiver a eu graça tenho ela de gravadinha, publicar. passo sobre as 2.000, faço uma breve citação, né, sobre os mais de 2.000 títulos de Nossa Senhora, destacando alguns títulos Mais de principais. 2.000 títulos? Mais de 2.000 títulos de Nossa Senhora hoje existente. E a igreja, claro, com muita prudência, a nossa mãe igreja, há muitos títulos que ela coloca como um título, de fato, reconhecido pela igreja. Reconhecido, porque há muitos títulos que é mais reconhecido pelo bispo local, ordinário, mas reconhecido pela Santa Sé já é um grupo menor. Mas títulos, você vê, por exemplo, Nossa Senhora Rainha da Paz, de Medigorge, ainda está em estudo o reconhecimento desse título, mas local ela é contemplada. Conhecida. Né? Mas é bonito, eu passo. Que bonito. Eu tenho esse TCC, são 18, não pode fugir, 18, no limite, 18 páginas, onde você coloca um histórico de Nossa Senhora. Que bacana, uma experiência muito boa. Diante dessa beleza, né, que o senhor descreve no segmento, né, a certeza de ter encontrado Deus, a alegria de ter encontrado Deus. É evidente que a família ela exerce nesse processo um papel importante, né? E família, nesse caso, em 2 aspectos, né? A família que gerou o Senhor e a família que o Senhor gerou, né? Então, qual que, dentro dessa realidade maravilhosa, né, da sua vocação, da sua descoberta, da sua experiência, vamos dizer assim, com Deus, qual é o papel que a família desempenhou, né, para que o Senhor chegasse a essa resposta
hoje assim, muito motivado, muito feliz, alegre, né, com muita firmeza, como diácono, como pessoa, né, pelo pouquinho que a gente conhece, a gente percebe essa firmeza. Então, qual foi, né, o papel que a família, né, desempenhou? A família que gerou, né, o senhor, e a família que o senhor gerou. Família e igreja, né? Muito bem, a pergunta é gostosa também de responder. Aí vai um pouco nas origens, né? Eu já vim de uma família católica, graças a Deus, né? Tudo isso favoreceu. E voltando um pouquinho mais nos tempos das ordenações, minha mãe ainda era viva, era uma pessoa que tinha o terço, aquela ideia de rezar 100 terços em período curto, assim, e ficava ali, né? Eu tive a graça de, na minha ordenação, ela estar ali junto com a gente e me ensinou muita coisa. E eu procurei, desse berço de meus pais, meu pai era muito trabalho, fazia presença na igreja, mas a minha mãe era muito mais aquela que ficava intercedendo em casa, né? E através desse berço, um dia tive a graça de constituir a família. 2 filhas eu tenho, né? 2 filhas, uma de nome Priscila, que coincidentemente nasceu dia de Santa Rita de Cássia. Podia ter colocado Santa Rita, mas tinha escolhido antes e ficou Priscila. E outra chama-se Letícia. Graças a Deus, nós procuramos fazer no tempo da infância, dar os melhores, eu diria, estrutura possível, tanto religiosa como formação intelectual também. Uma hoje exerce a profissão de fiscal do Corém. Chegou a passar num curso, em primeiro lugar, no estado de São Paulo, né? Trabalha em Itapetininga e faz hoje esse trabalho junto à área até mesmo de Covid, né? Visita os hospitais, orienta sobre o uso de máscara, todo o suporte que o Corém, que é o Conselho Regional de Enfermagem, né, do estado de São Paulo, que nós não temos nem Sorocaba e Itapetininga, que gera toda, até Sorocaba é por Itapetininga. Essa tem uma filha, inclusive é meu netinho, hoje pousou em casa, contente, e outra filha minha é formada em advocacia, mora em Londrina, no Paraná, né, está se preparando para o matrimônio, é uma filha mais velha e deve ser o matrimônio dia 10 de abril que está marcado, né? Muito bem. A formação delas, procurei sempre, junto com a minha esposa, levar na área religiosa. Mas muito novas, já foram para os estudos, partiram os seus... Mas, graças a Deus, até hoje, eu sei que eles têm um momento de oração. E eu, como pai, mesmo que está longe, eu procuro todo santo dia, durante 15 anos, ter contato. Quando eu não posso, é minha esposa, mas todo santo dia, quando não é possível, por algum momento, uma mensagem, alguma coisa. E eu sempre digo, nunca esqueça da sua fé católica. Sempre digo para eles. E para variar, como a gente não sempre está perto, nenhuma hora comigo, eu digo, vocês foram na missa esse fim de semana? É uma forma de a gente dizer, olha, nunca... E nas minhas orações eu digo, Senhor, que a minha filha, que a minha família nunca abandone a igreja de Jesus Cristo. Essa é uma forma que eu vejo, elas não pertencem a movimentos pastorais. Uma já é casada, tem a sua família, e a outra nos trabalhos, nos estudos. Mas eu digo para ela, sempre leve Jesus Cristo nas suas palavras. Nunca negue a sua fé. O dia que você negar a sua fé, você está negando um pouco da própria existência sua. Está negando um pouco dos seus pais, dos princípios. Então, nesse sentido, a gente procura orientá-los e me entristeceria muito, muito, muito se um dia eu tivesse conhecimento que minhas filhas mudassem por algum motivo de religião. E com relação à família diaconal, né, aquilo que nós constitui, reveste muito de alegria. Ontem eu estava no supermercado aqui da cidade, coincidentemente, uma moça chegou e falou assim, eu conheço essa voz e conheço você. Aí eu falei, mas a voz até pode ser, mas e eu da ontem? Não, você fez o meu casamento. Olha. Aí a primeira pergunta que eu faço para essa pessoa é assim, mas você perseverou? A primeira não pergunta, você perseverou? E ela falou assim, sim, graças a Deus, já tenho uma filha. Eu falei, então, essa é a maior alegria para mim, de coração. É que
Dá um certo tristeza quando eu sei que talvez casamentos, já fiz até bodas e casamentos que eu tive a oportunidade de celebrar. Eu tenho um livro, isso foi uma prática que eu fiz desde o começo. Eu tenho 2 livros na minha casa, alguns livros já passou para um segundo, onde eu marco todos os matrimônios que eu fiz até hoje. Uma prática, eu não sei se tem outros diáconos que fazem isso aí na arquidiocese, mas eu fiz isso aí, eu tenho a relação de todos os matrimônios, o horário, a data e o nome do casal. Às vezes alguém fala, você fez casamento? Eu falo, que data que foi? Fala para mim, eu vou lá e pego no livrinho, está aqui marcadinho, né? E os batizados a mesma coisa. Só as exéquias que eu falei, acho que é melhor não marcar, não. Deixar quieto. Mas é uma forma, então o que essa família igreja me faz? Cada vez que você tem um momento, tem pessoas que chegam para mim, Silvio, eu tenho um carinho grande por você, você me fez o meu casamento com tanto amor. Meus filhos você batizou também. Eu falei, foi caminhos da vida, porque nem sempre. Então acontece muitas vezes eu encontrar pessoas e dizer, olha, você fez o meu casamento, eu tenho a fita guardada ainda, a fita cassete. Eu tenho a fita e os meus filhos também, eu tenho alegria. E agora, em alguns casos, eu faço até as bodas, muitas vezes, né? Ou celebrações de 10 anos, 15 anos, que pedem uma bênção, a gente vai e abençoa com muito carinho. Eu acho que isso que me dá muita alegria. É ver que frutos foi, de uma certa forma, germinado de todo esse processo de vida também. A ação de Deus, ela é muito completa, né? Deus faz muito mais do que aquilo que a gente consegue medir, que a gente consegue observar, né? O que nós observamos da ação de Deus é bem pouquinho daquilo que Ele faz, né? Isso com certeza, deve ser motivo de esperança e motivação para continuarmos a nossa missão. Diácono, esse nosso quadro ele tem o nome Histórias de Deus na Vida de Pessoas. Claro que percorrendo, né, um pouquinho aí a sua vida, conhecendo um pouquinho da sua história, a gente sabe que o senhor deve ter tido muitas histórias de Deus que tenha marcado, que tenha, né, deixado assim o coração mais aquecido e que tenha motivado o senhor a estar, né, hoje servindo a igreja como diácono. Dentro de tantas oportunidades e de tantas histórias de Deus na sua vida, gostaria que o senhor destacasse para nós, né, já fazendo jus a este nosso quadro, uma história, né, onde o senhor tenha tido essa experiência, vamos dizer assim, mais marcante, mais profunda, onde Deus tenha usar uma expressão, onde Deus tenha te dado uma sacudida mesmo, daquelas que nunca mais desapareceu da sua memória e do seu coração. O senhor poderia destacar para nós uma dessas? Não, com certeza deve ter tantas. Tem várias. Né, relacionado a casamento, a batizado, relacionado à vida cristã, a padres, a diáconos. Enfim, com certeza o senhor tem muitas, mas eu gostaria que o senhor destacasse, né, para o nosso povo, para os nossos seguidores aqui do canal Pescadores, uma história de Deus na sua vida, né, que foi aquela que deu aquela chacoalhada mesmo e que até hoje o senhor lembra e o senhor tem como motivação continuar. Eu recordo uma, dentre tantas, né, mas uma que aconteceu, uma experiência, eu diria uma experiência única. 2003 eu teve o falecimento da minha mamãe, né? Eu acompanhei então de perto, e um ano posterior a esse falecimento, 2004, eu fiquei responsável por cuidar de toda a parte da ordenação sacerdotal, hoje do nosso chanceler da Cúria, né? O padre Fernando Henrique Júlio Batista. E dessa responsabilidade era tamanha, talvez eu ainda precisaria, a minha preocupação eu penso que o meu zelo é muito forte com relação à igreja, a preocupação que tudo caminha nos mínimos detalhes. E eu penso que foi um tempo bastante assim de entrega minha. E paralelo, isso aí marcou muito esse tempo, que nós tivemos a ordenação na ocasião e alguns dias depois a missa
a primeira missa dele aqui em Porto Feliz, que foi no dia 25 de março de 2004, dia da Anunciação do Senhor. E eu recordo que naquela Santa Missa, no momento que eu estava, até então não percebi nada de anormal, extraordinário. Eu estava entrando na missa, preparando, cuidando até de todos os detalhes. Eu fazia toda a parte litúrgica, né? Batia as folhas, preparava todo o ritual, as orações, né? Passo a passo, é como se fosse o cerimoniário, né? Aquele momento ali. E cuidava dos ministros, uma série de coisas. Eu me lembro que quando eu estava entrando, eu senti uma forte dor aqui na nuca, no lado aqui. E dessa dor começou como que a amortecer um pouquinho aqui. Aí eu percebi que já aos passos meus, logo na entrada da igreja, eu procurei o nosso pároco na época, eu falei, padre, eu estou tendo uma sensação estranha no meu corpo. Eu vou tentar entrar na igreja normal. Mas se eu perceber, eu me lembro bem dessa colocação minha, eu apoio num banco e o senhor continua, não se preocupa, é um momento. Andei 3, 4, 5 passos, durante o canto de entrada, perdi toda a coordenação do lado direito. Perdi a coordenação, não conseguia se manter em pé. Até eu sou muito grato, me lembro, o Luiz Carlos Paes, um amigo, irmão meu, que estava no banco que eu estava, ele apoiou. Dali em seguinte, daquele momento, eu fui levado para a Santa Casa. Cheguei na Santa Casa, não tinha, o lado direito meu não funcionava. Paralisou? Paralisou. Não tinha força para se manter em pé. Não tinha força. Fui levado carregado por Santa Casa. Chegou lá, eu conversava com Deus. Na minha conversa com Deus, eu falava, Senhor, acima de tudo seja a tua vontade, mas permita que teu servo peça uma coisa. Se for da tua vontade, da tua graça, da tua permissão, permita que eu possa sair desse hospital e fazer com que as minhas filhas possam estudar o necessário. Estava no começo da faculdade, estava estudando ainda. Era justamente o início dos estudos que eu tinha lutado tanto para que a minha filha fosse para a Unicamp. Uma delas passou em primeiro e passou a mais nova na história da Unicamp até hoje. Eu tinha lutado, eu queria fazer esse esforço da minha parte. Mas eu digo, na minha oração eu falei, Senhor, não é minha vontade, eu gostaria. Mas fica na tua presença, na tua vontade. Aí à noite minha esposa disse que eu desmaiava, não tinha coordenação no hospital. Eu ficava totalmente fora. Mas por nenhum momento depois de passar isso daí, eu percebi alguma perturbação do meu ser. Pelo contrário, como se eu tivesse em repouso, né? Vamos usar essa expressão. E o médico, eu me lembro que ele falou que teve que usar umas medicações cavalar, né? Necessidade de momento, porque nós não tínhamos nenhum aparato na Santa Casa, aqui em Porto Feliz. Até sou muito grato ao Dr. Cássio, na ocasião, que me medicou, na ocasião, né? Que me acompanhou. Foi colega meu de escola, de estudo, tempo primário, na época, né? E o que foi bonito de tudo isso aí? No dia seguinte, quando eu acordei, eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Não tinha nenhuma sequela, nada. Saí do hospital no dia seguinte, voltei para casa. Dia seguinte, voltei para casa sem nenhuma sequela. A única coisa que eu fiz depois, a orientação médica é procurar um neurologista, coração, né? Cardiologista, fazer a bateria de exames, onde não deu nenhuma sequela. E o interessante de tudo isso aí é que mesmo naqueles momentos de sã consciência, em nenhum momento, isso é uma interrogação que só quem passa que pode dizer, nenhum momento desses houve medo da morte. É interessante, porque é uma resposta de vida que você só vai ter no momento derradeiro teu. Nenhum medo de morrer, nenhum desespero, muito pelo contrário, só pedir, Senhor, né? Faça a tua vontade, vai ser possível. Deu um AVC no meu. Uma entrega interessante, né? Porque o senhor preparou a ordenação do padre. Preparei naquela... Organizou tudo, todos. Foi no dia 21, detalhes, no dia 25, 4 dias depois. Todos os detalhes, né? E na missa,
no dia da ordenação, o senhor não participou da Não, ordenação. na ordenação sim, foi no O dia senhor 21. ficou. Na Foi no missa dia seguinte. A primeira missa celebrada. Foi na primeira missa, missa. 4 dias tá. depois. Tá, eu tinha entendido errado. E todo esse processo aqui foi um AVC isquêmico que chama, né? Ele perde a Mas oxigenação. mesmo assim, né? Sim. Puxa vida, né? Participou de todos os detalhes, cuidou de todos os detalhes, viu o padre ser ordenado. Na primeira missa, né? Que seria o momento assim, né, de celebrar junto com o padre a vocação dele, né? No início da missa, né? Logo na procissão de entrada teve esse problema de saúde. Então é uma entrega, né? Uma entrega bonita, né? Extraordinária da sua vida e uma partilha, né, muito eficaz que, né, com certeza nos edifica muito, como também aqueles que nos acompanham também tirarão muitos benefícios dessa partilha de vida que nós acabamos aqui de fazer. Uma última palavrinha, um recadinho para os nossos seguidores aqui do canal Pescadores. Penso o seguinte, eu gosto muito das palavras paulinas, São Paulo, não deixe a graça de Deus passar pela sua vida e você não perceber. Deus vai nos conduzindo, nos orientando, vai nos pescando muitas vezes, de diferentes formas. Mas de um dia, quando vier um chamado, procure ouvir a voz de Deus. Como Samuel ouviu a voz do Senhor, né? No chamado. Samuel, eu estou tentando, gente, não está referindo ao profeta. É o profeta. Coincidentemente, o nome é o mesmo. A lembrança do nosso pároco que fala de Samuel. Mas é importante Deus, diferentes formas, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas da igreja, onde ele chama a nós também de diferentes modos, diferentes maneiras, né? Então, deixe a graça de Deus entrar na sua vida. E eu deixo também um outro pensamento, guardei comigo ele. Para aqueles que buscam a Deus, basta a recompensa de um dia tê-lo encontrado. Não espere coisas grandiosas, não espere nada. Deus tem a sua maneira, na suavidade das coisas, te dar tesouros que você jamais pode imaginar. Então, deixa a graça de Deus, deixa o amor de Deus. Nesse tempo, peça paciência para Deus nas suas dificuldades. Eu sempre digo aquilo que o Papa Francisco falou com tanta propriedade. E Santo Irineu também, no começo do segundo, terceiro século, ano 195. Não há pessoas perfeitas, não há ninguém perfeito. Todos nós temos as nossas misérias humanas. Não há família perfeita. O Papa Francisco falava também naquela ocasião da primeira visita dele aqui no Brasil. Então, você sabe que você tem os seus limites, as suas misérias, mas a graça de Deus supera todas as fraquezas suas. Viva a alegria da fé. Amores Letícia, viva a alegria do amor. Cada dia faça com que esse dia seja um dia diferente, onde você possa fazer com que essa graça de Deus, ela não se feche no seu mundo, mas que ela seja canal da graça de Deus a tantas pessoas, que às vezes de uma palavra sua salva vidas, muda a história, e certamente Deus faz renascer tantas coisas. Deixa esse pensamento hoje. Que bom. Obrigado pela sua partilha. Amém, né? Jesus. Foi Eu que agradeço uma de partilha coração. muito, muito gostosa. Muito bom tê-lo conosco aqui. Esse é nosso quadro, História de Deus na Vida de Pessoas. Você pode acompanhar, seguir, curtir, compartilhar essa experiência. E também você pode se inscrever no canal Pescadores, aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, da cidade de Porto Feliz. Deus abençoe a todos nós e possamos crescer sempre no amor e no seguimento de Jesus. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando